Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de história, isso mesmo, está se aproximando do tempo. Olha que bacana essa imagem. Aí sim! Olha aí, começamos nossa aula hoje, já estamos na aula aí 29.1 e vamos seguir. Lembrando do nosso contrato, abra o teu caderno, coloque a data lá em cima e logo também coloque o título da nossa aula. Procure registrar tudo que eu estiver falando aqui. Para que isso, professor? Para quando você for fazer a prova, você pega o teu material, dá aí uma papirada, uma revisão legal e é só correr para o abraço, tá certo? Feito isso, sintam-se todos abraçados por mim, professor Beto também, que está com vocês, e a gente acaba alternando nossas aulas, tá certo? E nossos alunos campesinos, nossos alunos indígenas, nossos alunos quilombolas, da zona rural, enfim, todos vocês, e principalmente você, professor, que está aí na ponta, fazendo essa ponte com a gente, tá bom? Um forte abraço e segue para a tela a nossa aula. Vamos lá, a nossa aula de hoje, ela vai trazer o assunto, vejam, aqui eu tenho a independência dos países na África e na Ásia, tá certo? Bom, como é que foi, professor, esse processo de independência? Vamos saber, olha só. Primeiro, deixa eu colocar aqui a minha caneta, ok, coloquei, ótimo. Então, vejam, essa independência dos países africanos e asiáticos, nós temos 4 itens a ser trabalhado. Então, eu tenho aqui a Conferência de Bandung, eu tenho as formas de rupturas, eu tenho as independências da Índia e a independência da Indochina. Lembrando que é a aula 29.1. Fechou? Bom, partindo aí para a nossa sequência, então, vejamos. Nós temos aqui, tá. Para a aula de hoje, temos como habilidade. Aí, aluno, tu tens que analisar as interações da sociedade com o meio físico. Viu aí? Levando em consideração aspectos como o aspecto histórico e também o geográfico. Fechou? Uma outra habilidade é analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para as mudanças ou rupturas em processo de disputa pelo poder. Feito isso, garoto, ok, é só correr para o abraço. Tudo bem? Bom, na sequência, então, vamos dar prosseguimento? Aí vamos avançando. Ok. A independência dos países africanos. Na imagem, já dá para perceber aqui, né? A Rainha Vitória, Vitória, Elizabeth I, alguma coisa assim. Já estão, aqui eu tenho o governante alemão, aqui eu tenho o governante russo, e eu tenho aqui, no caso, o Japão, aqui a França, vendo como seria essa partilha do continente asiático e africano, tá certo? Bom, observe, parece que estavam dividindo uma pizza, né? Se eu tenho um território imenso, eu tenho uma área enorme, e os caras vão dizer assim, olha, tal parte fica com tal país, acabam dividindo. Então, vejamos, na segunda metade do século XIX, os governos das potências econômicas se lançaram sobre a África, a Ásia e também o Oriente Médio. E contemplando assim a Oceania. Para quê? Para formar seus impérios coloniais. Professor, por que disso? A partir do momento que eles formam esses impérios coloniais, eles passam a explorar as riquezas existentes nesses países, nesses continentes. Essa é a verdadeira razão, sabia? Verdadeira razão de fazer essa partilha. Por isso que eles acabam
Isso vai gerar, inclusive, com essas independências dos países africanos e asiáticos, isso vai gerar, inclusive, o primeiro confronto mundial. Sabia? Isso aqui não é o avanço do imperialismo. O neocolonialismo que vai ser outro, tá? Veja aí. Por exemplo, o Japão, a China vai dizer, ei, espera aí, que bagunça é essa? Não, eu também quero. Ou seja, não partilha. Então começa a haver uma certa preocupação por parte desses países asiáticos e africanos. Para saber se ia diminuir o território, se ia permanecer o mesmo tamanho, enfim. O neocolonialismo vai acabar afetando as relações internas e o desenvolvimento socioeconômico das regiões colonizadas. Muito embora esses territórios foram divididos de acordo com os interesses das potências. E naquela época é o que você vê aqui na imagem, as principais potências. A Rússia, a França, a Alemanha e a Inglaterra. E o Japão também estava ali embaixo. Com isso, senhores, povos de uma mesma etnia passaram a viver, olha que coisa incrível, passaram a viver de forma separados ou em grupos étnicos que mantinham rivalidade, acabaram reunidos em um mesmo país. É isso que vocês viram. Ó, povos de uma mesma etnia passaram a viver separados ou em grupos étnicos que mantinham rivalidade. Acabaram reunidos em um mesmo país. Como pode? O que vai acontecer é muito simples. Aqueles grupos que não tinham afinidade acabaram sendo unidos. Foram forçados a ser unidos, por aquilo que pareça. Tá? E quando se fala forçado, não tem para onde correr. Ainda mais quando se fala grupos étnicos. Quer ver? A Conferência de Bandung. O que quer dizer essa conferência? Ela aconteceu em abril de 1955, na Indonésia. A conferência, chamada de Conferência Afro-Asiática, na cidade de Bandung. Então, vejam, convocada pelos líderes da Indonésia, líder da China, da Índia e da Birmânia, que é a atual Mianmar, do Ceilão, que é hoje o Sri Lanka, e do Paquistão, países que haviam alcançado a independência. Então, chamam as autoridades para uma reunião. Essa Conferência de Bandung, ela constitui um marco, olha que legal, na organização política dos países do terceiro mundo. Considerado, claro, países subdesenvolvidos. País do terceiro mundo era considerado também um país que poderia ser explorado. O que não pode é você deixar de explorar. Algum bem, algum valor, algum item em si poderia ser explorado nesses países africanos ou asiáticos. Tá? Ou até mesmo utilizar, por exemplo, a mão de obra. No documento final dessa conferência de 1955, que vocês observaram aqui, que aconteceu na Indonésia, no final da reunião, se redigiu um documento firmado aí entre os 29 países que participaram dessa reunião. O que diziam? Vamos lá. Diziam o seguinte: havia uma rejeição à divisão mundial nos blocos socialistas e capitalistas. Vejam, havia uma rejeição nessa divisão nos blocos tanto socialista como também capitalista. Fechou? Outro item.
condenavam o racismo e condenavam também a corrida armamentista. Viu? Outra preocupação. Houve a proclamação do direito de autodeterminação política. E também reprovaram o colonialismo e o neocolonialismo. Tudo bem? Bom, e por último, o último item, houve uma afirmação de que a submissão imposta aos povos afro-asiáticos era uma negação dos direitos fundamentais do homem. A afirmação de que a submissão impostas aos afro-asiáticos era uma negação dos direitos fundamentais. Ou seja, estavam violando, seria uma violação, tá bom? Do direito fundamentais do ser humano. Ei, mas eles não estavam se importando para isso, não. Não estavam nem aí. O que eles queriam, na verdade, era buscar uma compreensão de dominação. É isso mesmo. Por isso que esses povos africanos e asiáticos, os africanos e asiáticos, eles irão ser submetidos a esse processo neocolonial, que vocês viram aqui, ó, o neocolonial, que é a nova forma de explorar a colônia. Neo vem de novo, colônia é o passado. Tá? O Brasil era colônia, depois passou, digamos, neocolonial. Opa, existe uma outra forma de explorar essa colônia brasileira, tá bom? Olha lá, avançamos. Senhores, eu trouxe esse mapa para vocês observarem aqui, ó, a África descolonização a partir de 1960. Nós estamos aí no período neocolonial, certo? Bom, o de amarelo, que eu faço o X aqui, são países independentes antes de 1960. O vermelho, que eu fiz um X aqui, ó, esse vermelho, são países independentes durante a década de 1960. Basicamente, vocês viram que é a grande maioria do continente africano, certo? E os países de verde, que eu fiz o X agora, são países independentes após 1960. Então, aqui, amarelo é antes, vermelho durante e o verde pós. Fechou? Vamos lá. Nos anos seguintes, a Conferência de Bandung, lá de 1955, no mês de abril, o processo de descolonização da África passou a acelerar. Até que no ano de 1960, 23 países africanos já haviam conquistado a independência. Olha que legal. Vejam, em 1960. Eu vou buscar aqui uma cor branca para que nós possamos, ó. Então eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cadê? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aqui fala em 23. Teve algum que eu não contei. 23. 23. Veja que legal. Em 1960, eles irão conquistar a independência. 23 países é muito países. Tá certo? Até o ano de 1980, ó, outros 23 nações africanas e mais 12 países asiáticos e oceânicos alcançaram o mesmo destino, que é a independência. Então, se eu tenho aqui, ó,
23 países até 1960. 1980, mais 23. E depois, mais 12, eu tenho quanto? 6, 7, 8. Aqui, 58 países. 58 países irão se tornar independentes tanto no continente africano, como também asiático e oceânicos. É muito, Se você for calcular de 1960 a 1980, foram 20 anos. Ou seja, se você observar, o espaço de tempo ele é curto para um número exagerado de independência. 58 países. E um detalhe, em 3 continentes, tá? Africano, asiático e oceânico. Tá? Então, assim, foi um marco. Professor, o que se explica isso? Talvez a febre, o momento que levou esses países a partirem para as suas independências. Essa possa ser uma das explicações, uma das razões. O mesmo acontece, vem para mim, o mesmo acontece quando na América, a partir de 1801, quando o Haiti se torna independente, aí os outros países começam a pegar carona e vão embora. E o Brasil, nesse meio bolo, em 1822. Bolívia, lá em 1826, aí eu tenho Argentina, Uruguai, Paraguai e vários outros. Possa ser que, olha só, de 1801 a 1826 foram 26 anos nesse processo de independência somente da América, ok? América Central e América do Sul. Nesse caso aqui, de 1960 a 1980 foram 20 anos e foram o quê? 58 países, mas foram 3 continentes. Lá em 1801 era só um continente, que era o africano. Então, possivelmente, esse oba-oba começou, vamos logo e tal. Pá, foi assim, tá bom? Segue no quadro, vamos lá. Na volta, eu tenho aí as formas de rupturas. Como foi que aconteceu? Então, vamos lá. Os caminhos para a independência ocorreram de diversas maneiras. Primeiro, houve de fato uma ruptura pacífica, isso não se pode negar, como também houve uma ruptura de forma violenta. Como que se deu a pacífica? Alcançada mediante acordos firmados com as metrópoles, se deu essa ruptura de comum acordo. Essa seria a palavra. Uma ruptura de comum acordo. As metrópoles, as grandes cidades, por exemplo, né, reconheciam a emancipação política das colônias, procurando aí preservar as relações econômicas com a de dominação. Por exemplo, se essas metrópoles elas dão a independência para as colônias, elas conseguem preservar essa relação econômica, vendendo, comprando produto de uma mesma colônia que um dia foi submissa às metrópoles e que agora se tornaram independentes. Então, é até plausível isso, porque geralmente, quando uma colônia ela se torna independente da metrópole, ela não quer nem saber dessa relação. Vejam, e como que se deu a ruptura violenta? Alcançada mediante o confronto armado entre as forças da metrópole com as tropas de libertação nacional. Porque vai criar esse sentimento de revolta da população. E a população, ela vai para cima, querendo a qualquer custo se ver livre. Consegue? Sim, ela vai conseguir. E muito, tá certo? Com essa ruptura violenta, agressiva, vai ter morte que será gerada aí. E é um preço que vai se pagar.
Porque na colônia se criou grupos favoráveis a essa independência. Então, querendo ou não, esses grupos vão se armar, vão para cima e o confronto vai ser nada satisfatório. A ruptura dos laços coloniais não significou, no entanto, a conquista imediata da paz e do bem-estar, almejado pelas ex-sociedades coloniais, tanto da Ásia, como do Oriente, como da África e da Oceania. Desdobraram-se uma série de lutas internas, envolvendo aí movimentos políticos ou grupos étnicos e rivais. Porque ainda tem essa briga. A partir do momento que a colônia ela briga contra a metrópole, é para se ver livre. Mas dentro da própria colônia, eu terei vários outros grupos que vão brigar entre si. Para quê? Para dominar a colônia recém-liberta das metrópoles. É o que vai gerar guerra civil interna. Vejam, por exemplo, a independência da Índia. A Índia é um país localizado no sul da Ásia que possui uma rica cultura milenar. E aqui nós temos Mahatma Gandhi. A partir do século XVI, algumas regiões de seu território começaram a ser ocupadas por países europeus, como Portugal, Holanda. Mais tarde, eu tenho a França e a Inglaterra. Então, países europeus vão conquistar parte da Índia. Isso que século XVI. Aí tem o século XVII, XVIII, a coisa vai se aprimorando, depois está independente, aí bagunça, né? A partir do século XVIII, olha aí, a Índia passou a ser explorada pela companhia inglesas das Índias Orientais. E no século XIX foi incorporada ao Império Britânico. Vejam que lá atrás, quem explorava a Índia foram os europeus, tanto portugueses, holandeses, franceses e ingleses. Agora, no século XVIII, ela vai ser incorporada ao Império Britânico. Está entendendo? Vamos lá, então. Era, então, considerada a joia da coroa britânica, tanto pela grandeza de seu território, como também pela riqueza de seus recursos, quanto pela população numerosa. E aí, vocês tiram, por essa chegada até as Índias, na Ásia, naquela parte de baixo, era muito rica em matéria-prima, né? E aí partimos para a Indochina. A Indochina, veja aí, pelo mapa, Mar da China, tem a Malásia, tem o Camboja, Vietnã, Tailândia, Laos e Mianmar. A Indochina, região da Ásia dominada pela França desde 1860. Ela foi ocupada pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Essa aqui que nós estamos falando, a Indochina. Vejam, após a derrota do Japão no conflito, o governo francês testemunhou, na verdade, tentou recuperar seu domínio sobre a antiga colônia, mas teve de enfrentar a resistência dos movimentos nacionalistas que lutavam pela independência. Teve que enfrentar a resistência dos movimentos nacionais que lutavam para a independência. Isso aonde? Na Indochina. Certinho? Então, após a derrota do Japão no conflito, o governo francês tentou recuperar o domínio sobre a antiga colônia, mas teve de enfrentar, por exemplo, os movimentos nacionalistas, que não vão ceder para o Japão, para os franceses. E aí eu tenho a parte da Indochina. Aí, ó, correspondida pelo Laos, Vietnã, Camboja, Hanoi lá em cima.
enfim, toda essa área de amarelo aí é a Indochina, tá bom? Que o governo francês queria submetê-lo novamente ao seu domínio. Vejam, na guerra da Indochina, que vai de 1946 a 1954, se destacou a aliança de Ho Chi Minh, do Movimento de Libertação Viet Minh. A guerra ela terminou com um acordo internacional, celebrado em Genebra, na Suíça, pelo qual a Península Indochinesa será dividida em 3 países, como Laos, Camboja e Vietnã. Por isso que eu passo para vocês, ó, desde o início, tá aqui, ó, a Indochina em si, Camboja está aqui, Laos está aqui, e o Vietnã está aqui. Tudo isso aqui faz parte da Indochina. Como perde, ó, aí eu tenho a Indochina, e aí eu tenho o território de Laos, do Vietnã e Camboja, ok? Por isso que se fala, na guerra que aconteceu de 1946 a 1954, basicamente aí 8 anos de guerra, né? Se destacou a liderança de Ho Chi Minh, do Movimento de Libertação Viet Minh. A guerra terminou com um acordo internacional celebrado em Genebra, pelo qual a península da Indochina, é o que vocês estão vendo aqui, essa parte aqui de laranja, a península da Indochina foi dividida em 3 partes dependentes. Então eu tenho aqui a parte de Camboja, eu tenho a parte do Vietnã e a parte de Laos. Fechou? Tranquilo? Avançamos. Senhores, vai acontecer a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, que vai de 1964 a 1975. Então, basicamente, foram 11 anos de guerra. 11. Tá? É muito tempo. Muito tempo. Vocês vão entender um pouco dessa trajetória da Guerra do Vietnã. Ok. Aí nós temos uma revoada, né, de helicópteros americanos que vão tentar dominar o Vietnã. Pelas leituras que nós temos, pelos registros em livros, se fala que foi a única guerra que os americanos não conseguiram ganhar, saírem vitoriosos. Se vocês assistirem aquele filme, o nome do filme é Platoon. Esse filme, ele retrata muito bem o desespero dos Estados Unidos no território vietnamita. Bom, ficou determinado que o Vietnã ficaria dividido temporariamente em 2 zonas. A primeira, República Democrática do Vietnã, e a segunda, olha aqui nós temos no mapa, que é a República do Norte, Vietnã do Norte, e o Vietnã do Sul. Se eu amplio para vocês aqui a imagem, eu tenho aqui o Vietnã. Lembra que tudo isso aqui era Indochina. A Indochina, tá? Ela vai ser dividida em três países. Aí, ó, Camboja, Vietnã e Laos. Aí vai acontecer a Guerra do Vietnã, que é de 1964 a 1975. Tá bom? Ó, a guerra acontece aqui, ó. Aí eu tenho a República Democrática do Vietnã, que fica ao norte. Então, República Democrática do Vietnã, RDV, certo? Ó, com capital em Hanoi,
liderada por Ho Chi Minh. Recebia o apoio dos governos dos blocos socialistas, China e União Soviética. Então, eu tenho aqui a República Democrática do Vietnã, que vai ter o apoio do socialismo da União Soviética. E, com certeza, o Sul vai ter o apoio do capitalismo, tá? E dos Estados Unidos. Fechou? Vamos lá. Isso somente dentro da Guerra do Vietnã. Olha lá. República do Vietnã. República do Vietnã. República Democrática do Vietnã. Socialista. República do Vietnã. Capitalista. Avançamos. Com sede em Saigon e vai ser liderada pelo general Ngo Dinh Diem e era apoiado pelo governo dos Estados Unidos. Então, o que vocês verão aqui, o apoio dado pela República do Vietnã, com parceria aos americanos, é isso que vocês vão ver em todo o contexto da guerra. Com esse apoio, os caras vieram para cá, tentaram conquistar a República Democrática do Vietnã, mas não conseguiram. O acordo estabelecia que, em 56, seriam realizadas eleições gerais no Vietnã para a unificação do país. Porque aqui já estava dividido. É o que vocês estão vendo. Aqui, isso está falando em 1956, nova eleição, para tornar o Vietnã um único país. Mas não foi bem o que aconteceu. O governo do Vietnã do Sul impediu a realização dessas eleições. O do Sul é quem? A República Federativa, a República do Vietnã, com sede em Saigon. Ah? Então, esse daqui, ó, não vai aceitar. Bom, o caldo vai ferver. O caldo vai engrossar. Então, vejamos. Em 1960, vai ser organizado no Vietnã do Sul, a Frente de Libertação Nacional, a FLN, de tendência socialista. A Frente de Libertação Nacional se opunha ao governo ditatorial instalado em Saigon, Ngo Dinh Diem, capitalista. E tinha o apoio dos governos do Vietnã do Norte e dos países do bloco socialista. Olha aí, a Frente de Libertação Nacional. Sempre irá existir esse grupo, que não vai querer, por exemplo, que europeus pisem ali em seu território. É como se afrontasse a soberania desses países. Então, em 1960, vai ser organizado no Vietnã do Sul, lá a parte daqui, ó, República do Vietnã, que é o Sul. Então, vai ser organizado lá no Sul a Frente de Libertação Nacional, de tendência socialista. Vejam, se a República Democrática do Vietnã já era socialista, mas aqui também se cria um bloco socialista. Veja aí. Vamos ver. Que vai se opor ao governo ditatorial lá em Saigon, que era o Ngo Dinh Diem, e que tinha o apoio dos governos do Vietnã. Ou seja, é como se fosse uma célula que estava sendo criada aqui dentro do Vietnã do Sul, que é a República do Vietnã. Então, vamos lá. Para sustentar o governo de Saigon, que é o Ngo Dinh Diem, o governo americano decidiu intervir militarmente na região. O governo americano decidiu intervir militarmente. Isso já no ano de 1964.
Aquele período que começou foi em 1960, lá, olha aqui, lá na República do Vietnã, que é a parte do sul. E aí surge um grupo socialista dentro da República do Vietnã, que já era capitalista. Então, o governo americano acaba tendo uma influência direta. Teve início, então, a Guerra do Vietnã. Conflito que envolveu também a região de Laos e Camboja. E aí, se você observar, cara, esses conflitos foram muito cruéis. Cruel mesmo. Tá? A imagem de helicópteros sobrevoando aquela região, a Guerra do Vietnã, inclusive a Guerra do Vietnã foi uma das primeiras guerras a serem exibidas na televisão, em tempo real. Sabiam? Ó, a Guerra do Vietnã, ela foi marcada pelo envolvimento direto de mais de 540 mil soldados dos Estados Unidos, combatendo as forças da Frente de Libertação Nacional. Dispondo de recursos precários, essas forças utilizavam tática de guerrilha e avançaram sobre os adversários e arrastando o conflito. O que se tem visto essa região aqui, ó, que vocês estão vendo, é que os vietnamitas, ou os Vietcong, vem para mim, por ser franzinos pequenos, eles conseguiam fazer túneis e conseguiam ouvir debaixo da terra o que os americanos estavam falando. Então, eles conseguiam cercar os americanos e encurralar. Por isso que os americanos se desesperaram para querer ir embora do Vietnã, porque não tinha como ganhar. Nessa imagem aí, volta lá, nessa imagem é perceptível, ó, os caras tinham um esconderijo, ó, com a proteção, e não dava para perceber que ali era um túnel, certo? Vejam, nos Estados Unidos, a Guerra do Vietnã causava impacto na opinião pública, que acompanhava pela imprensa as mortes dos soldados e as cenas de violência transmitido pela TV. Como te falei, a Segunda Guerra Mundial não foi transmitida, mas a Guerra do Vietnã, sim. De lá para cá, começaram a ver os correspondentes participando da guerra. Essa aqui, no caso, o helicóptero da Cruz Vermelha, né? O governo americano foi gradativamente retirando seus soldados do Vietnã, iniciando aí negociações de paz. Já no ano de 1973, realizou a retirada da última tropa depois de firmar o Acordo de Paris. E aí, não deu outra. Calcula-se que mais de 50 mil soldados americanos tenham morrido nessa guerra, que abalou, inclusive, o orgulho nacional. Entre os vietnamitas, morreram milhões de pessoas. A estimativa acaba oscilando entre 1 a 3 milhões de mortos. Mas o fato é que uma guerra americana em solo do inimigo, sem conhecer a tática, eles literalmente irão perder esse conflito. Ok? Por que disso? Porque os americanos entram numa briga tentando ampliar um poder capitalista e acaba sendo fracassado. Ainda mais em território do inimigo. Daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de 5 minutos. Tchau, tchau.